expressão por expressão. Dá para fazer um estudo de uns 40 minutos de cada frase, se quiser mesmo aprofundar e tal. Então, obviamente, tanto que deu um livro, né? Cada frase deu um capítulo. Mas eu destaquei 3, até porque então não daria para a gente... E destaquei 3 que são muito importantes e que, às vezes, não são compreendidas perfeitamente como o contexto delas induz a interpretação. Porque eu volto a dizer, quando se trata de interpretação de texto bíblico, não foi escrito em capítulos e versículos. Então, não adianta pegar um versículo achando que está pegando a ideia toda. Tem que ver o que está ao redor ali e tem que, inclusive, ver o livro. O livro tem um objetivo e uma coisa que o autor resolveu ali escrever tem a ver com o objetivo que ele tem para o livro todo. Então, a gente tem que entender o objetivo dele para o livro todo. Mateus, ele tinha um objetivo quando ele escreveu. Então, cada episódio daquele que ele conta tem a ver com o objetivo geral. Então, Jesus fez isso, mas isso aqui não interessa para o que eu quero mostrar. Então, ele não contou. Jesus disse aquilo. Tá bom, mas isso aqui não interessa para o que eu quero contar. Agora, Jesus disse isso aqui me interessa. Então, ele pegou e botou. Como é que João termina? Lembram como é que João termina o evangelho dele? Como é que ele termina? Ele dizendo, e Jesus fez muitas outras coisas que, se fôssemos contar tudo, não caberia nos livros daquele tempo. Hoje em dia, num pendrive, provavelmente, caberia tudo, mas num manuscrito daqueles não caberia. Nos rolos, né? Os grandes rolos de manuscritos. Não. Então, quando você lê uma expressão dessa, como esse é um texto de Mateus, essa expressão dentro do Pai Nosso, ela está dentro do contexto do Sermão do Monte, porque a oração está dentro daquele trecho inteiro, que são discursos de Jesus colocados todos juntos, e chamados de Sermão do Monte. Então, tem que estar na coerência do Sermão do Monte todo, e, além disso, o Sermão do Monte tem que estar na coerência do livro todo de Mateus. É aí que a gente consegue entender e interpretar o que o autor quis dizer e o que esse registro quis dizer. Então, eu lembro para vocês que Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. O primeiro evangelho, que foi Marcos, foi escrito de 30 a 35 anos depois de Cristo. Talvez lá pelo ano 65, 67, foi que o primeiro evangelho foi escrito. Marcos, quer dizer, 35 anos, 30 a 35 anos depois, porque Cristo mesmo não tinha escrito nada. E acabou, né? Aí, o autor parou, falou, o que eu vou contar disso aqui? Diz que estão passando de boca em boca. Que estão contando de boca em boca. Vamos registrar para não se perder. Senão acaba se perdendo. Então, vamos registrar, né? No caso de Lucas, por exemplo, que não foi apóstolo nem conviveu com Jesus, Marcos também não. Marcos não era apóstolo. Parece que ele aprendeu com Pedro e teria sido discípulo de Pedro, mas é só uma teoria. Lucas também não foi apóstolo. Agora, Lucas, ele começa já o evangelho dele dizendo, olha, eu fui atrás, coletei dados, entrevistei pessoas, vi documentos e fui anotando e eu trouxe para vocês o resultado da minha pesquisa. É como se Lucas tivesse feito um TCC, uma reportagem. E ele, então, resolveu, o que eu consegui coletar a respeito de Cristo e do que ele disse, está aqui. E está lá. Ora, Lucas já tinha um espírito investigativo, porque ele era médico, então ele já tinha uma mente
mais científica, entre aspas, tá? Porque não existia ciência naquele tempo como a gente entende ciência hoje. Aliás, ciência mesmo a gente conhece de 300 anos para cá. Por isso que o pessoal tem essa dificuldade enorme de assimilar o que a ciência diz, porque é uma coisa muito nova. Tá bem? Então, ciência mesmo é de 300 anos para cá. Foi do momento em que Copérnico falou, olha, é o Sol parado e a Terra que gira em torno dele, e dali para frente é que a gente tem ciência de verdade. Antes disso, é só ensaio. Então, a gente fala que Lucas era médico, mas era a medicina daquele tempo, que se comparar com hoje, não significava absolutamente nada. O que a medicina sabe hoje ia fazer de Lucas um analfabeto. Né? Nem se compara. Mas ele já tinha, então, o que a gente pode considerar um conhecimento científico, que, então, ele faz um trabalho de pesquisa, de entrevista, e aí registra. Então, quando a gente para ler um evangelho, e para ler qualquer livro da Bíblia, a gente está lendo um documento que foi escrito por alguém que tinha um objetivo quando escreveu. Qual era o objetivo dele? Como a gente não pode perguntar para ele, tem que ficar preso ao texto e ver contexto, quando foi escrito, para quem foi escrito, qual era o mundo daquele tempo, o que eles pensavam naquele tempo. Você pesquisa para poder entender o que aquele texto está dizendo. Tá certo? Então, eu já posso garantir para vocês de antemão que, sendo muito otimista, 70% do que falam da Bíblia quando pregam tem nada a ver com o texto bíblico. Tá bem? Então, muito cuidado com quem vocês ouvem, porque 70% não está entendendo o que está lendo. E aí está falando do que não está entendendo. Tá bem? E o pessoal vai ficar reproduzindo aquilo que ouviu de quem não está entendendo. Então, é complicado. Leitura da Bíblia exige da gente seriedade, pesquisa, visão, compreensão, senão não dá. E aí o povo que diz que ama tanto a Bíblia tem que saber respeitar a Bíblia. Porque, às vezes, justamente quem diz que ama mais a Bíblia é quem menos entende, quem mais distorce e quem mais diz bobagem a respeito da Bíblia. Então, se a gente ama mesmo a Bíblia, a gente tem que levar a sério e tem que ir atrás para poder compreender o que realmente o texto está dizendo. O nosso autor, é um teólogo evangélico, me parece que é presbiteriano, e ele faz uma exposição do Pai Nosso. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando atualizar, né, ou aplicar para a atualidade, mostrar de que maneira aquilo que está lá no Pai Nosso serve para a gente hoje. Mostrar o que aquilo quer dizer para a gente. Aquilo quis dizer alguma coisa para os discípulos há 2000 anos atrás. Mas o que quer dizer hoje, 2000 anos depois? Então, é esse o trabalho que ele vai se propor. Então, como eu disse, é uma oração que cada expressão daria um estudo bom, longo. Então, eu separei essas três. Também as que poderiam ser assim bastante significativas na oração do Pai Nosso. A primeira já começa com a expressão, a tradução ao pé da letra. Tá? Pai Nosso, em os céus. Isso aí é ao pé da letra, como está lá no grego. E aí a gente traduzindo para a nossa linguagem, ficou Pai Nosso que está nos céus. Não tem o verbo estar, no original não tem, porque já está subentendido na frase. Pai Nosso nos céus. Seria ali o mais literal, e para a gente, num português mais atualizado, Pai Nosso que está nos céus. Tá bem? Bom, ele fala sobre isso, e aí eu quero fazer essa primeira vinculação, no capítulo 2, que é quando ele vai tratar dessa frase, na página 34, em que ele diz o seguinte, lá no primeiro parágrafo. Na verdade, invocar Deus como Pai é um dos traços distintos da mensagem de Jesus Cristo. Através dessa nova vida trazida pelo Filho no poder do Espírito,
O cristão pode chamar Deus de Abba, Pai, aramaico, como afirma o apóstolo Paulo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nessa mesma linha de pensamento, Paulo declara aos Gálatas: e porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Por que eu escolhi essa frase? Porque essa frase é revolucionária. Revolucionária. Se fosse isso só, mas enquanto Mateus está lá, pater emon, que é justamente Pai Nosso, a expressão que Jesus usou e que aparece em Lucas, junto com a palavra grega pater, ele bota a palavra aramaica Abba. Então a expressão que Jesus teria usado é Abba Pater. Que é o seguinte: Abba não é exatamente uma palavra. Abba é uma espécie de murmúrio, que é um tipo de balbucio, que é aquilo que a criança começa a falar quando diz as primeiras palavras, normalmente está sendo desmamada, quando começa a falar, né? E seria mais ou menos que são as primeiras coisas que... Ou Abba é isso, Ima é mãe. Então a criança vai dizer mamã, ou vai dizer pá. Esse balbucio é que é a palavra Abba, que colocada junto com pater, Abba, pater, torna a palavra pater, pai, um uso bem íntimo, uma coisa bem carinhosa. Então, isso aí equivaleria em português o nosso papai, papa, papaizinho, papi, coisas assim. Então, quando Jesus usa a expressão Abba, pater, Jesus está chamando Deus de papaizinho, papi, papa, papá, paizinho. Então foi um escândalo. Foi um escândalo. Tem um teólogo alemão, agora vocês veem, um teólogo alemão chamado Joaquim Jeremias, exatamente isso. Esse teólogo alemão, Joaquim Jeremias, ele diz o seguinte: como é que a gente pode saber que o que foi escrito é realmente o que Jesus disse? Porque, vamos dizer, os evangelhos foram escritos 30 anos depois. Você imagina, você se lembra de tudo que aconteceu com você 30 anos atrás? Você se lembraria de tudo que te disseram 30 anos atrás? Né? Então, a pergunta que faziam era essa: será que esses evangelistas, quando escreveram, estavam realmente lembrando do que Jesus falou? E um dos argumentos que ele usa é isso, que é fantástico. Ele diz assim: olha, uma das provas que a gente tem de que eles estavam sendo muito fiéis ao que Jesus dizia é o uso dessa palavra, que nenhum judeu em sã consciência inventaria que Jesus chamou Deus de papaizinho, porque é um negócio que nenhum judeu podia pensar. Então, se é uma coisa que nenhum judeu faria, e os primeiros cristãos, que eram todos judeus, disseram que Jesus fez, é porque realmente, então, Jesus deve ter dito, porque nenhum judeu diria isso inventado da cabeça. Então, Jesus disse, foi traumático, foi marcante, ninguém esqueceu mais Jesus chamando Deus de papaizinho. E ficou tão marcante, tão definido na mentalidade cristã, que o apóstolo Paulo, escrevendo bastante tempo depois de Cristo, né, as primeiras cartas de Paulo, Tessalonicenses e Gálatas, foram escritas ali também por volta dos anos 65, por aí,
quando Paulo começou a escrever suas cartas, nem tinha nenhum evangelho escrito ainda. Paulo está falando aí em Gálatas sobre isso. Ele nos ensinou a dizer Abba Pater. Ele nos ensinou a chamar Deus de pai, de papaizinho, de ter intimidade com Deus. A intimidade que Jesus tinha com Deus, Jesus disse que nós podemos ter para Ele. Por isso, essa expressão, logo no início, ela é tão importante. Ela é confortadora, ela é alentadora, ela é inclusiva. Ela diz: todos vocês, sejam vocês quem forem, foram chamados por Deus e são filhos dele. Paulo chega a usar nesse texto que ele cita aqui, que somos filhos de adoção. Porque filho mesmo de Deus é Cristo. Nós somos criaturas de Deus, né? Nós somos criados, mas não somos filhos, assim como Jesus é. João diz que Jesus é filho unigênito, quer dizer, é o único, na espécie dele não tem outro igual. Mas Deus nos adota como filhos. E quando ele fala isso, ele está falando na carta aos Romanos. Ele está se referindo ao direito romano, que é quem faz direito, logo no primeiro ano, tem uma disciplina lá chamada direito romano, que as bases do direito estão todas lá no direito romano. Então, Paulo escrevendo aos romanos, quando ele fala de justificação, que é uma palavra do direito romano, e quando ele fala de adoção, que é uma outra palavra do direito romano, por isso que eu estou dizendo, ele está escrevendo aos romanos, então Paulo usa palavras que eram conhecidas pelos romanos. Ele usa a expressão fomos adotados, porque no direito romano, um filho adotado tinha os mesmos direitos de um filho natural. Então, o que é que Paulo está dizendo? Olha, em Cristo, somos adotados por Deus e temos os mesmos direitos que Cristo tem como filho. Mesmo direito à herança. É a primeira pergunta que alguém, quando descobre que tem um irmão que não sabia, é se ele vai ter direito à herança. Não é? É a primeira preocupação. Pô, descobriu que ele tem um irmão. O pai teve um filho que ninguém sabia. A primeira coisa que vai preocupar é, será que ele vai dividir a herança com a gente? Né? Pois Paulo diz, tem direito à herança, tem os mesmos direitos de Cristo. Se torna filho de Deus como Cristo era, com os mesmos direitos. Então, por isso, essa expressão, que chama Deus de Pai, ela é extremamente importante. Além de ser uma revolução na linguagem do nosso tratamento com Deus. Então, para aquela ideia do Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, que está lá muito longe, e de repente bota a gente no colo de Deus. Diz assim, vocês agora são filhos de Deus e Ele tem um relacionamento com vocês de pai para filho. Qual é a grande desvantagem dessa... Eu acho que ele fala disso também num certo parágrafo, quem leu vai lembrar. Qual é a grande desvantagem disso? É que quem tem experiência negativa com o pai não vai conseguir entender a ideia. Estão entendendo? Eu já ouvi de uma pessoa que teve uma experiência do pai como abusador e me disse, eu não consigo entender Deus me amando como um pai porque eu nunca tive um pai que me amou. Então, não consigo entender. Então, essa figura perde a força. Uma vez eu fiz uma mensagem no mês da família sobre isso, e eu disse, a nossa responsabilidade como pais com nossos filhos é enorme, porque a imagem que nossos filhos tiverem de nós como pai pode ajudar ou pode atrapalhar. Se nós formos pais que os nossos filhos não sintam que são amados, eles jamais compreenderão essa ideia de amor de um pai. Porque não vão ter como comparar isso. Então, é muito, muito importante essa expressão que Jesus usa, porque, inclusive, diz qual é a grande responsabilidade de um pai, de transmitir para os filhos até a possibilidade dessa compreensão de um amor de pai. Ou a gente estraga tudo. Né?
Vem no parágrafo seguinte isso. Ele fala sobre isso. Exato. Ok, a segunda expressão, venha o teu reino. A palavra reino ali é aquela terceira palavra que está ali pequenininha, que é a palavra basileia. A palavra basileia no grego é uma palavra feminina. Na verdade, a tradução ao pé da letra seria venha a reina. Entendeu? Porque é uma palavra feminina. Em português, reino não existe feminino, só masculino. Então, venha o teu reino. Basileia é a ideia de reino, e aí a gente pergunta o que é que Jesus quis dizer citando isso, falando em reino. Tá bem? O Evangelho de Mateus fala muito em reino. A ideia de reino de Deus tem um lugar muito especial em Mateus. Mas o nosso autor aqui, quando fala sobre isso, ele está falando no capítulo 4, na página 60 do capítulo 4, e nessa página 60 ele diz o quê? Ele diz lá na página 60, 1, 2, 3, quarto parágrafo. Em outras palavras, Deus inaugurou seu reino de paz, justiça e salvação através da encarnação de seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, devemos orar para que Cristo retorne e estabeleça completa e definitivamente o seu reino. Aqui temos a perspectiva futura do reino de Deus. Quando ele diz que Cristo retorne e estabeleça completa e definitivamente o seu reino, depois ele vai explanar isso nos parágrafos seguintes, é porque o reino de Deus já está aqui, já chegou. Só que não de forma completa e definitiva, e total, e absoluta. Quando Jesus começou a sua mensagem dizendo, o reino de Deus chegou, está aqui. Quando ele fala está próximo não tem a ver com proximidade de tempo, tem a ver com proximidade de alcance. Ele diz, o reino de Deus está aqui, ao alcance, está aqui perto, está próximo. Não é o tempo, é o lugar, está aqui, perto de vocês. Então, Jesus começa instala, o reino de Deus, mas o reino de Deus está aqui de forma sinalizada. Não ainda de forma definitiva. Não é Cristo que está reinando, nem é o bem que está reinando sobre tudo, mas dentro do mal do mundo que jaz no maligno, dentro dele, estamos nós, vivendo no reino e testemunhando do reino. E aí a expressão que vem a seguir tem tudo a ver com isso, que é, venha o teu reino. Como é que o reino vem? Seja feita tua vontade na terra como no céu. Reino é o lugar onde a vontade do rei é feita. Então, no reino, o que conta é a vontade do rei. Então, quando Cristo diz, venha o teu reino, ele está dizendo o seguinte, quanto mais a gente faz a vontade do rei aqui, mais o reino dele se torna visível. Então, não está de forma absoluta, porque nem nós cumprimos a vontade do rei completamente, perfeitamente. E nem o reino está completamente, perfeitamente aqui ainda, porque o que está aqui somos nós sinalizando o reino. Então, quando a gente faz aquilo que o Sermão do Monte manda, por exemplo, a gente está sinalizando o reino. Quando você ama, perdoa, dá outra face, anda a segunda milha, são sinais do reino. Agora, por que Cristo está falando em reino de Deus? Porque aquele povo estava massacrado, tinha a bota do Império Romano lá dentro. O que eles conheciam era o reino de César. Quem mandava era César. Estava lá. O Império Romano, a partir de meados de 1 século antes de Cristo, saiu de Roma, ali no sul da Itália, e foi conquistando todo o mundo, e conquistou do norte da África até a Índia, era tudo de Roma. Era o grande imperialismo daquele tempo. Então, estava em todos os lugares do chamado mundo civilizado da época, estava a bota dos soldados romanos ali. A ponto de que Jesus carregando a cruz, quando os soldados veem que ele não está conseguindo carregar direito, eles param. Um cara que nem era de lá, era um turista, que estava passando por lá, e diz assim, você vai ajudar ele a carregar. Pode parar, não importa o que você vai fazer, para agora e você vai ajudar ele a carregar.
Ele podia fazer isso, o soldado podia fazer, o soldado romano podia fazer. Então, eles conheciam esse reino de César. Então, quando Cristo diz, por exemplo, diante de Pilatos, o meu reino não é desse mundo, ele está se referindo, o meu reino não é esse reino de César que vocês conhecem, não. É outro reino. Quando Jesus diz para os apóstolos lá, vocês não fiquem discutindo quem manda e quem não manda, porque isso é no reino de César. No reino que eu venho trazer, não tem esse negócio de quem manda e quem não manda. O meu reino não é o reino de César. É o reino de Deus. Então, a mensagem de Cristo tinha um elemento fortemente político, com certeza tinha, em que Cristo dizia, o que eu estou dando testemunho aqui não tem nada a ver com esse reino que vocês conhecem. É o anti-reino de César. É o reino de Deus. Então, não foi à toa que quando o pessoal lá no Sinédrio, que era o tribunal o tribunal judaico, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os mestres da lei, condenaram Jesus por heresia. É um herege, diz que é Deus. Mas não podiam matar. Não podia matar. Então eles levam para Pilatos. Pilatos ouve o negócio e manda de volta. Não tem nada a ver com isso. Vocês resolvam isso. Se ele é herege na religião de vocês, isso é problema de vocês. Não tem nada a ver com isso. Aí manda devolver Cristo. Aí Cristo volta para o Sinédrio. Aí o sacerdote, como é que a gente vai fazer? Quer se livrar desse cara. Só que a gente não pode matar. Então o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que ele é traidor de César. Que ele quis ser rei dos judeus. Então pega tudo aquilo que Cristo falava sobre o reino dele e manda um recado para Pilatos, dizendo, olha, ele está anunciando um outro reino. Aí deixou de ser um assunto religioso, que Pilatos não tinha nada a ver com ele, e passou a ser um problema político. Porque agora você tinha alguém que estava se levantando contra César. Aí podia matar. Então, na verdade, Jesus foi crucificado, porque ele foi condenado pelos romanos. Os judeus estavam matando porque achavam que ele era herege. Os romanos estavam matando, e eles até colocam em cima da cruz o motivo por que é que eles estavam matando Jesus. Estava lá bem claro, escrito lá, rei dos judeus. E deixaram Jesus exposto lá para qualquer um que passasse. E tinha muitos messias, muita gente dizendo, eu sou o Cristo, eu vim e tal, vamos derrubar o Império Romano, vamos acabar com isso, e tal, e tal. Para quem passasse ali com essa ideia, ia olhar para aquela cruz e ia ver lá escrito, rei dos judeus, ó, se vocês forem contra César, ó, o que vai acontecer com vocês. É isso aí. Aí conseguiram matar Jesus. Então, quando Jesus fala em reino de Deus, ele está dizendo, olha, eu vim trazer para vocês uma outra coisa que não é o reino de César, é o reino de Deus, e que tem outro estilo. O reino de César, ele se apresenta com as armas de César. Aqui não, aqui vocês vão se apresentar mansos. O reino de César, ele conquista pela guerra. Aqui não, aqui vocês vão ser pacificadores. César tem o poder e tem a arrogância do poder. Vocês não, vocês vão ser humildes. César faz o que ele quer e comete as injustiças que ele quer. Vocês não, vocês vão ter fome de justiça. Vocês vão querer fazer o que é certo. César, ele condena e mata. Vocês não, vocês vão ter misericórdia. Era o anti-reino. Era o anti-César. E era isso que Jesus estava pedindo na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, não a vontade de César. Que venha o teu reino. Então ele estava dando para os seus discípulos uma grande responsabilidade, dizendo, vocês pertencem ao reino de Deus. Estão no reino de César. Mas dentro do reino de César, vocês têm que viver como pessoas do reino de Deus. Essa é a responsabilidade que ele está dando para os discípulos. Por isso essa frase é tão importante aqui.
Então, onde é que está o reino de Deus? Onde a vontade dele é feita. Por isso que Jesus diz lá em Lucas, quando disserem para vocês, o reino de Deus está lá ou acolá, não acreditem, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O coração submisso a Deus, está lá o reino de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus pertence ao reino. Por isso essa expressão aqui é tão importante. E a última, lá, termina, né? E não, ao pé da letra está lá, e não conduzas nós para tentação, mas livra-nos de o mal. Tá bem? E aí a gente vai ver aqui ele tratando disso, no capítulo 8, na página 101, no segundo parágrafo, quando então ele diz lá, página 101, segundo parágrafo, assim o propósito de Jesus era dizer, não nos dirijas de tal modo que nos vejamos em situações nas quais sejamos tentados. Sim, porque se Deus não tenta ao homem o pecado, o que fica claro é que são as circunstâncias que nos conduzem à tentação. Nossa própria inclinação ao pecado e os caminhos pelos quais trilhamos podem exercer uma forte influência sobre nossas vidas. Jesus podia ter pecado? Podia, senão não adiantava ser tentado. O diabo só tentou Cristo porque se Cristo cedesse, podia pecar. Cristo podia fazer tudo aquilo que ele estava querendo, mas preferiu não fazer. Tá bem? Então, a tentação não quer dizer o pecado em si. Jesus foi tentado, mas não pecou. Então, na verdade, a tentação é que nos conduz ao mal. A ideia de lá é de fazer o mal. O que Jesus, então, está pedindo é o seguinte, não nos conduzas nós para circunstâncias, para situações que sirvam de tentação, e que nos levem a fazer o mal. Então, ele está pedindo para que, de alguma maneira, diante de circunstâncias tentáveis, nós consigamos resistir. Que Deus nos ajude a resistir nas circunstâncias de tentação, até porque não é o que está fora que nos tenta, é o que está dentro. A tentação vem de dentro, vem de dentro. Qualquer uma delas. Pode ser uma coisa, por exemplo, se você passa num determinado lugar, que tem lá uma situação, que você sabe que ali você pode ser tentado e cometer alguma coisa que você não quer, você às vezes sabe que vai passar por lá, então já é uma coisa que você está esperando. Ou pode ser algo que venha de repente, imprevisto, que te pegue no contrapé e que fica às vezes mais difícil de resistir até por causa disso, porque te pegou na surpresa, no contrapé, né? Mas o que eu estou dizendo é que isso só acontece por causa dos nossos desejos. Por que você tem placa dizendo, não pise na grama? E não existe nenhuma placa em frente a construções escrito, não coma tijolos. Porque o pisar na grama, você tem um desejo natural de, às vezes, cortar caminho e pisa na grama, etc. e tal. Mas você não se sente tentado a comer tijolo. Se bem que diz que quem tem lombriga cavoca e come terra, né? Mas, bom, então, comer tijolos não faz parte. A tentação só acontece quando existe o desejo e existe a condição. Agora, o desejo é que quer ser saciado. Todo desejo quer ser saciado. O desejo tem a compulsão de ser atendido. Não é? Por exemplo, biologicamente, se você não tivesse prazer na comida, provavelmente você não comeria.
Ninguém tem dificuldade de fazer dieta quando não tem prazer na comida. Agora, quem tem prazer na comida, fica muito difícil. A mesma coisa é a reprodução. Provavelmente o ser humano se extinguiria se não houvesse prazer na reprodução. O prazer de conseguir chegar no banheiro quando está com vontade de fazer xixi, por exemplo. É um prazer enorme, ou não é? Ou dor de barriga. É um prazer. Ali, ó, você numa situação dessa, pode te oferecer um monte de coisa, nada vai te interessar, você quer chegar ao banheiro. O teu desejo é aquele. Bom, conhecem a história do cavalo de Troia, né? A história do cavalo de Troia. Meteram lá um presente grego, e aí os gregos mandam para Troia aquele cavalo bonito, aquele mito, tá? Nunca aconteceu, é mito. Mas o mito ficou. Aí mandam para lá aquele cavalo e tal, e dentro do cavalo tinha lá os gregos escondidos, aí por isso que fala hoje que é presente de grego, né? O desejo é um tipo de cavalo de Troia dentro da gente, porque se ninguém tivesse o desejo, você não pecaria. Você peca porque existe o desejo. Por isso que Tiago diz, Deus não tenta ninguém, porque não é Deus que provoca o desejo é seu. O desejo é seu. O que Jesus está pedindo, justamente por causa disso, ele diz, nos ajude, porque não é fácil. E ele sabe disso, tá? Porque ele foi tentado, não foi só aquela tentação no deserto, ele foi tentado até o finalzinho. Lá no finalzinho ainda diziam para ele, desce da cruz se você é o Filho de Deus. Né? Até o finalzinho, sendo tentado, para desviar do caminho dele, para desviar da missão dele, para abraçar o poder, e aquela coisa toda. E Jesus, então, sabe o que está dizendo. Ele sabe o que o ser humano sente. É isso que o autor de Hebreus fala. A gente não tem um sacerdote que não nos conhece. A gente tem um sacerdote que sabe o que a gente sente, porque foi ser humano. Esteve encarnado. Foi ser humano como nós. E foi tentado como somos. E teve desejos como temos. E teve que encarar a tentação como encaramos. Então, é um pedido que tem a ver justamente com a consciência desse mecanismo todo. De saber como é que esse mecanismo todo funciona. Do desejo, da tentação, das circunstâncias, e o que ele está pedindo é isso. Senhor, não nos deixes cair nessas tentações que nos façam fazer o mal, ou fazer o que não é bom, seja em relação ao outro, ou seja em relação a nós mesmos. Nos ajuda a resistir. Que é a grande questão. O Oscar Wilde dizia assim, eu resisto a tudo, só não resisto à tentação. Bom, a grande questão é exatamente essa, é resistir à tentação, que é o que a oração está pedindo. Então, essa oração, ela tem muito da nossa humanidade. Jesus ali está reproduzindo as nossas questões humanas. A gente precisa de um pai que nos acalente, que nos traga a Ele, por quem sintamos acolhidos. Precisamos disso para uma realização humana. A gente precisa ter consciência dos ensinos de Jesus para que a gente saiba o que a gente tem que fazer. É uma necessidade nossa, como seres humanos, ter essas diretrizes muito bem definidas, saber o que é reino de Deus e o que não é. E a gente precisa, muito especialmente, ter esse auxílio para nos ajudar a resistir, para não fazermos o mal, porque a nossa tendência é sempre fazer. Não é que a nossa tendência não é sempre fazer o mal, a nossa tendência é sempre atender os nossos desejos. Os nossos desejos é que às vezes não são bons. Então precisamos da resistência para que nem sempre os nossos desejos nos vençam. Que possamos também vencer os nossos desejos. Essa é a petição que Jesus faz aqui. Essa oração tem muito a ver, então, conosco, com o que somos. E como a questão do pão nosso, né? O pão nosso é um pedido tão humano, dá-nos o pão de cada dia.
que nós precisamos do pão de cada dia, que nós vivamos nessa confiança de que tu vais nos ajudar a ter o pão de cada dia, que é uma coisa também muito humana. No próprio capítulo, isso, a Ana Cristina está lembrando que logo depois Jesus vai dizer: não fiquem ansiosos pelo que vocês vão comer. Né? O Deus que cuida das aves e dos lírios, cuida também de vocês. Então é isso, é a oração do Pai Nosso. Bom, alguém quer compartilhar alguma coisa do livro que leu? Vamos começar aqui. Pode falar que eu repito aqui, eu sintetizo a sua pergunta.